Gente, a gente quer agradecer vocês pelo carinho, que acompanha nosso canal, que sempre ficam junto com a gente. E hoje eu vou fazer um feijão tropeiro. Mas para mim fazer esse feijão tropeiro, eu vou contar a história, como foi esse feijão, como foi começado esse feijão e aonde esse feijão tropeiro chegou na cozinha dos grandes chefes de cozinha. Então eu vou contar para vocês o começo dessa história. No início de 1900, a gente não tinha estrada nenhuma. Não tinha estrada nenhuma. E todas as mercadorias eram viajadas pelos tropeiros. Então eles tinham o cavalo deles e arrastava os burros para trazer todas as mercadorias para a cidade, entendeu? Os caiçara, eles saíam de Ubatuba para levar as mercadorias para Santos, entendeu? Então o feijão tropeiro, eles faziam num caldeirão. Eles carregavam o quê? Carne seca, farinha e feijão. Eles carregavam numa sacola que eles chamavam de embornal, dentro da sacola. E eles paravam, geralmente, perto de umas cachoeiras. E ali nessas cachoeiras, eles botavam 3 pedras e faziam o seu feijão tropeiro. Era o feijão, a carne seca, a farinha, no caldeirão. Então o feijão, no caldeirão, ele não ficava derretido, ele ficava meio duro. E ali eles colocavam a farinha com a carne seca e eles comiam. Os mineiros, eles faziam o baião de 2, que era a mesma coisa. Era o arroz, o feijão e uma carne seca ou uma linguiça. E no norte também, né? Eles pegavam a linguiça e colocavam no fumeiro, para defumar. O fumeiro era o fogão a lenha e tinha um varal em cima do fogão. Aí eles colocavam a linguiça ou a carne seca e ia defumar. E eles levavam para fazer a mesma comida do baião de 2. Os goianos, eles faziam a carne seca, porque em Goiás tem muito sol. Eles secavam a carne com pouco sal e eles socavam com farinha e faziam a paçoca para eles viajar e comer aquela paçoca com água, que fazia uma sopa d'água com paçoca. Os caiçara, eles viajavam para Santos e ele levava nas canoas de voga, eles viajavam com muita gente, 4, 5, um comboio. Ele levava o peixe salgado, a farinha, e ele chegava em rancho de pescadores. Se tivesse o peixe fresco, eles faziam esse peixe fresco cozido com banana verde. Se eles não tivessem esse peixe fresco, eles faziam o peixe salgado que eles levavam com a farinha, e aí eles faziam uma sopa d'água. E eles comiam essa sopa d'água. Essa foi uma tradição no início de 1900. Era muito difícil a vida, entendeu? E eles conseguiram sobreviver toda essa dificuldade. Quando chegou em 1888, Princesa Isabel, ela decretou
a libertação dos escravos. O Brasil estava saindo de uma democracia, entendeu? O Brasil estava saindo para uma república. Quando chegou em 1998, 10 anos depois, foi decretado o Brasil ia ter um presidente federal. Esse presidente, ele seria governar o Brasil. E aí o que aconteceu? Aconteceu que em 15 de novembro de 1988, ele inaugurou a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, que seria uma república federativa do governo federal brasileiro. E aí começou o andar, o Brasil começou a andar. E hoje, gente, nós temos estrada para o Brasil inteiro. Corta estradas boas para o Brasil inteiro. E nós temos hoje um governo que governa o Brasil, federal, estadual, municipal, entendeu? Todos esses governos, nós devemos levantar, tirar o chapéu e levantar porque eles deram coisa boa para nós. Os velhos têm o instituto deles, eles têm o direito de viajar de ônibus de graça, eles têm o direito de uma aposentadoria após de 65 anos. As crianças têm um dever de ter tudo na escola, sua merenda. As mulheres têm o direito delas de trabalharem, entendeu? Então, tudo isso, essa república, nós, 15 de novembro agora, nós vamos ter 126 anos de república. Como cresceu esse Brasil, como expandiu esse povo, como viveu esse povo hoje. Então, hoje nós vamos fazer um feijão tropeiro, agradecer toda a tecnologia daqueles grandes chefes de cozinha, daquelas grandes chefes de cozinha, as mulheres, que têm todo o direito hoje de nós fazer essa iguarias. Esse feijão de dois, que aqui nós temos, olha, couve, páprica, farinha. Essa farinha aqui é uma farinha de milho temperada, que a gente fez em Goiás. Alho, sal, os temperinhos aqui do chefe, barriga. Então aqui nós temos aqui calabresa, barriga de porco e bacon, entendeu? Tá bem fritinho. Bem fritinho. Então aqui nós vamos já tirar e nós vamos entrar aqui com uma outra panela para fazer o tempero. O seu Nelson já começou a fazer as tripulias Para fazer o tempero do feijão. Já quebrou o ovo no chão, já. Vamos fazer aqui o seguinte, nós já vamos botar um pouquinho de banha. Geralmente banha de porco, entendeu? Feijão tem que ser banha de porco. Sempre cai uma coisinha no chão, né? Que é banhinha de porco, bem. Nós fazemos esse temperinho. Para complementar, nós vamos colocar um pouquinho de azeite, que é para dar um gosto no feijão. Nossa, que pouquinho. Um pouquinho de azeite. Ele foi todo no bode. E agora? Aí ele vai falar para bicho. Cozinha é. Então o que nós vamos pôr aqui agora? O alho. Geralmente a pessoa põe primeiro a cebola, mas eu não gosto de pôr a cebola. Eu gosto de pôr primeiro o alho. Entendeu? Vou pôr o alho.
A gente queimar o óleo. Vamos abaixar o fogo, fica muito alto. Vamos abaixar o fogo. Em seguida, eu vou colocar a cebola. Entendeu? Uma cabeça de cebola você corta. Não precisa cortar muito miúdo, corta mais ou menos miúdo. Então aqui a gente vai colocar o quê? Um pouquinho de chumbo-chumbo. Aqui agora nós vamos começar a fazer o feijão tropeiro agora. Então aqui nós temos a panceta, que seria a barriga do porco, né? Vamos derreter ela bem aqui, vamos fritar bem aqui, entendeu? Deixa ela um pouquinho parada para derreter, né? É. Aí depois disso daí você vai colocar o quê? Nós vamos tirar e eu vou colocar o bacon. Tem gente que faz isso aqui com carne seca, com E por que não pode misturar aí? Não, não pode, porque às vezes ela vai descansar um pouquinho para poder. Não pode misturar tudo junto. Ué? Se quiser misturar, pode, mas Lógico que você já faz uma fritada só. geralmente Você vai tirar daí para colocar de novo. aqui a gente vai fritar porque essa panceta ela é crua. Entendeu? Ela vai derreter a gordura dela aqui. Tá vendo a crosta que ela está fazendo aqui? Esse fundinho de panela aqui, ó. Esse fundinho de panela aqui que é o principal dela. Entendeu? Olha, tá vendo como já diminuiu bem aqui? Nós vamos diminuir o fogo, porque o fogo também tem que ser, não pode ser fogo alto. Entendeu? E depois eu vou passar isso para outra panela só. Entendeu? Tá vendo como ela já diminuiu aí? Olha. Nós vamos precisar dessa gordurinha, esse fundo de panela, é para fazer outra. Olha como ela ficou, tá vendo? Olha. Então agora nós vamos passar isso aqui. Olha só, olha a gordura dela. Olha a textura que ela fez. Olha, viu? Olha aqui. Olha a textura que ela está fazendo aqui. Essa panceta aqui ela é muito importante aqui nesse feijão aí. Então agora nós vamos tirar aqui e vamos botar no outro vasilha aqui. Entendeu? Nós vamos colocar aqui. E aqui nessa gordurinha nós vamos botar o bacon. Aqui nós vamos botar o bacon agora. Bacon tá aqui. Esse é o bacon. Aqui tem mais ou menos 250 gramas de bacon, né? Esse feijão tropeiro, você pode fazer com outra coisa também. Pode fazer com carne seca, com linguiça, entendeu? Pode fazer com outra coisa. Tem vários tipos de feijão tropeiro para você fazer, entendeu? Porque os tropeiros mesmo eles não usavam isso aqui, né? Eles não conseguiam carregar todas essas coisas para poder fazer o feijão deles. O feijão deles era farinha, carne seca e feijão. O caiçara era o peixe com sopa d'água, né? E os goianos era paçoca, né? Que eles faziam, né? Eles faziam passar com carne seca, socavam na farinha
e levava para comer nas viagens que eles faziam. Essa é uma história, né? Hoje não, hoje é tudo mais fácil, tem muito tempero, chefe de cozinha. Chefe de cozinha hoje eles fizeram muita coisa, né? Aqui nós temos, vou deixar um pouquinho aqui. Esse bacon vai derreter um pouquinho. E quando estiver bem fritinho, a gente volta. Tá bom? Vamos aproveitar um pouquinho desse. E aqui nós vamos fazer uma farofa de ovo para ele. É que aconteceu um incidente. Então nós vamos fritar aqui o ovo. Olha aqui. Entendeu? É claro que ainda vai faltar o sal no... Aproveitar esse fundinho de panela aqui, ó, fazer o ovo, né? Olha que belezinha, essa farofinha de ovo aqui, né? Deixa um pouquinho fritar. A cozinha é complicada, né? Para você cozinhar, você tem que ter amor na panela, amor no tempero e amor na comida, né? Olha aqui. Vamos colocar um pouquinho só de sal aqui, ué. Um pouquinho só. Porque ali nessas coisas a gente vai colocar o sal. Tá vendo? Então isso aqui vai aqui. Já está prontinho o ovo. Tá aqui. Então o que é que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos fazer aqui, ó, a couve, né? Vamos pôr o sal agora, porque não põe sal no feijão. E nós vamos colocar o sal aqui. Entendeu? Então vamos tirar aqui um pouquinho. Vamos colocar o sal aqui. Tá bem temperadinho. A gente falou, né, Sônia, do feijão tropeiro, contou a história, todo o feijão tropeiro. E nós estamos fazendo o feijão tropeiro da cozinha brasileira. Que a cozinha brasileira hoje, ela conseguiu fazer a melhor comida do mundo. Foi a cozinha brasileira. Então o que, é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos murchar a couve nesse molhinho do ovo. Entendeu? Essa couve aqui, ela está bem picadinha, tá vendo? Olha. Olha. Tá bem picadinha. Você podia fazer até isso aqui com uma colher de manteiga, mas como o feijão tropeiro eles não tinha nada disso, a gente vai fazer sem a manteiga. Entendeu? Aqui. Vamos dar uma fritadinha nela aqui, ó, com esse restinho do ovo. E vai ficar uma delícia. Essa farinha aqui, geralmente, em Goiás,
eles temperam a farinha, eles não usam farinha mandioca. Eles não usam, eles usam farinha de milho, eles quebram. Fica bom mesmo. Né? Eles quebram bem a farinha de milho. Então a gente vai pôr aqui, ó, tá vendo? A couve aqui, ó. Se precisar de mais couves, põe mais. Aqui está mais ou menos aí para 4 pessoas, 5 pessoas, entendeu? Então aqui a gente vai apagar esse fogo. Aqui já está com sal. A gente vai dar uma misturada nessa couve para ela ficar. Se você achar que precisa um pouquinho mais de farinha, pode pôr. Entendeu? A gente... Olha que beleza aqui. Olha. Então aqui, ó. O que é que falta agora para terminar? Eu acho que você deveria colocar mais um pouquinho. Peraí, agora nós vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho de salsinha. Aqui. Um pouquinho de cebolinha. Entendeu? Olha aqui. Então aqui já está o feijão tropeiro original. Que a gente... Se você quiser colocar linguiça no feijão tropeiro, você pode colocar. Se você quiser colocar carne seca, é uma opção boa também de colocar. Mas olha aqui. Olha só que beleza que ficou. Olha. Ficou lindo. Viu? Um arrozinho bem branquinho, bem fresquinho. A gente vai se despedir de vocês. A gente quer que vocês tenham uma bela semana de saúde, de felicidade. Acompanhe o nosso canal, que sempre vai ter uma receita boa. Que Deus esteja junto com vocês a semana inteira. Até o próximo domingo. Um beijo para todos vocês. Olha lá, e eles já estão ali esperando. Já está pronto.